Sabe quando parece que se chegou no fundo do poço? Para muita gente é o fim da linha, mas para algumas pessoas é só o começo. Hoje a gente vai mergulhar na incrível jornada de J.K. Rowling, uma história que prova, na prática, como a maior das adversidades pode se tornar a base para o maior sucesso. E essa frase da própria Rowling, ela resume tudo. O fundo do poço se tornou a base sólida sobre a qual reconstruí minha vida. Pensa só nisso. Ela não só sobreviveu a um período dificílimo, como ela pegou essa experiência e transformou no alicerce de tudo que ela construiu depois. E isso levanta uma questão, né? Será que a maior adversidade pode mesmo virar o alicerce para o maior sucesso? A jornada da Rowling é um caso de estudo perfeito sobre como a dor, o fracasso, como tudo isso pode se transformar numa força criativa gigantesca. Vamos entender como é que isso aconteceu. Bom, para a gente entender a mágica, primeiro a gente precisa entender a luta. Porque antes de virar esse nome que todo mundo conhece, a vida da Joanne Rowling era uma sequência de desafios. O cenário era bem complicado. Divorciada, morando na Escócia, mãe solteira, cuidando da filha pequena, completamente sozinha. Só isso já seria uma situação extremamente desafiadora para qualquer pessoa. E a situação era grave mesmo, olha só. Desempregada, dependendo da ajuda do governo para conseguir sobreviver, nas palavras dela mesma, ela tinha chegado no fundo do poço. Pobreza de verdade. E como se toda a dificuldade financeira não bastasse, o peso emocional era imenso. Ela estava de luto pela morte recente da mãe, que aliás nunca chegou a ver o sucesso da filha, e para completar foi diagnosticada com depressão clínica. Mas é aqui, bem aqui, que a história começa a virar. No meio de toda essa escuridão, a escrita virou o refúgio dela, o propósito. E foi num lugar bem inesperado que a magia toda começou a surgir. A realidade dela era essa. Sem grana para aquecer o próprio apartamento, ela ia para cafés em Edimburgo. Era lá, mantendo a filhinha bebê aquecida do lado, que ela mergulhava de cabeça no mundo de Hogwarts, escrevendo os primeiríssimos rascunhos de Harry Potter. Terminar de escrever o livro foi uma vitória e tanto, claro. Mas a batalha estava longe de acabar. Na verdade, um obstáculo talvez ainda maior vinha pela frente. A famosa muralha da rejeição do mercado editorial. 12. Esse foi o número de editoras que disseram não para Harry Potter. É difícil de acreditar, né? Uma rejeição atrás da outra. Pensa num teste de persistência que a maioria das pessoas simplesmente não aguentaria. Mas aí, finalmente, uma editora pequena, a Bloomsbury, resolveu arriscar. E mesmo eles, sabe, eles estavam meio céticos com um livro infantil tão longo sobre bruxaria. Foi uma aposta, uma portinha que, enfim, se abriu. E tem um detalhe curioso sobre essa publicação. A editora pediu uma coisa, que ela usasse as iniciais JK em vez do nome completo dela, Joanne. Por quê? Porque eles tinham medo que o público-alvo, os meninos, não iam querer ler um livro de fantasia escrito por uma mulher. A partir daquele sim meio desconfiado, o que aconteceu depois foi um fenômeno cultural global. O mundo estava prestes a descobrir a magia de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter imaginado. A escala do sucesso é uma coisa absurda. Aquele manuscrito, um só, foi traduzido para mais de 80 idiomas. Vendeu mais de 500 milhões de cópias no mundo todo. Pensa nisso, de um livro rejeitado para um fenômeno mundial. E a Harry Potter foi muito além dos livros. Virou uma das maiores franquias de mídia da história. Um verdadeiro marco cultural que formou uma geração inteira de leitores e espectadores no planeta todo. E o resultado financeiro disso tudo? Histórico. J.K. Rowling foi a primeira pessoa na história a se tornar bilionária só escrevendo livros. Que virada de jogo, hein? Especialmente lembrando de onde ela começou. E o que veio depois disso diz muito sobre quem ela é. Ela acabou perdendo o status de bilionária. Mas não por má gestão, não. Foi por causa das doações gigantescas que ela fez para a caridade. Ela usou a fortuna dela para criar um impacto positivo no mundo. Então, no fim das contas, qual é a grande lição aqui? A jornada da Rowling ensina muito sobre o poder de transformar a dor, o fracasso, de transformar tudo isso no alicerce mais forte possível para criar algo novo. A gente poderia chamar isso de o princípio da fundação. Aquela ideia de que as experiências mais difíceis, sabe? Os momentos lá no fundo do poço, eles não precisam ser o fim. Muito pelo contrário. Eles podem virar a matéria-prima para algo extraordinário, a base mais sólida para se construir algo novo,
algo que dura. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? A história dela faz a gente pensar: qual adversidade na vida de uma pessoa poderia, na verdade, se transformar na sua fundação mais sólida para um futuro incrível? É uma pergunta poderosa para se guardar. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.